Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Salmo capítulo 62, o verso 6. Essas palavras são as palavras do rei Davi. Ele tinha plena certeza que em Deus ele encontrava o seu mais alto refúgio. Ele encontrava a salvação, ele encontrava também segurança. E eu tenho plena certeza que hoje são as mesmas palavras que nós nos voltamos para Deus e declaramos para Ele que Ele é o nosso mais alto refúgio, que Ele é a nossa salvação, que nele nós encontramos segurança, e é por isso que a cada manhã nós voltamos aos pés dele para buscarmos e para renovarmos a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Debruçado diante dos pés do Senhor, nós clamamos pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que nós queremos bem e queremos que um dia que elas também estejam conosco na eternidade. Mas, meus amigos, se passaram 27 dias. 27 manhãs nós aqui no posto do nosso dever estudamos um capítulo do livro de Levíticos a cada manhã. Eu tenho certeza que você deve ter tirado muitas lições para a sua vida, como eu também tirei muitas lições para a minha vida. Como pude compreender a santidade desse Deus, como o santuário, o ritual, a maneira como Deus construiu o santuário nos ensina muitas coisas para os dias de hoje. O livro de Levíticos, a cada 8 versículos, em média dentro de todo o seu livro, nós encontramos o mesmo livro autenticando, advogando a autoridade de Deus ao escrever esse livro. Portanto, não é Moisés o autor desse livro, mas o próprio livro de Levítico, ele advoga a autenticidade, que Deus é o escritor desse livro. Por isso que nós precisamos estudar com mais amor, com mais calma, com mais paciência, pedirmos a Deus sabedoria, nos humilharmos diante de Deus a cada dia, para que Ele abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos compreender as suas santas palavras. Quero, nesse momento, convidar você mais uma vez para que nós façamos o estudo aqui do último capítulo do livro de Levíticos. Portanto, é o capítulo 27, o verso 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Mais uma vez, aqui no livro de Levíticos, e é o último capítulo, nós encontramos a autenticidade de Deus falando que Ele é o autor e que Moisés deveria dizer aos filhos dele, que era a nação de Israel, o que de fato ele queria. Dentro do livro de Levítico nós encontramos uma teologia salvífica. Deus em busca do seu povo, preparando o seu povo para que esse povo se torne o seu verdadeiro adorador. Deus queria cada dia prepará-los para esse encontro, para que eles pudessem, diante das outras nações, representar o nome do Senhor. Mas, aqui no capítulo 27, o verso 2, muitas pessoas faziam votos a Deus em momentos difíceis, em momentos de lutas, momentos que estavam sofrendo, e depois de terem feito os seus votos, não conseguiam cumprir os votos que tinham prometidos a Deus. E Deus estava aqui agora no capítulo 27, no verso 2, trazendo as orientações que as pessoas deveriam ser sensatas no momento de fazerem votos para o Senhor e depois não conseguirem cumprir. Elas deveriam ser de fato racionais, pensar antes de fazer e não conseguirem cumprir com os seus votos. O capítulo 27 do livro de Levítico, Deus está aqui trazendo as orientações para a nação de Israel com respeito aos votos pessoais. Como é que eles deveriam fazer? Não deveriam ser votos precipitados. É claro que em momentos difíceis da vida, alguns poderiam fazer os seus votos, mas se o fizessem, de fato eles deveriam cumprir. Do verso 1 ao verso 8, nós encontramos esses votos pessoais. Mas cada voto que fosse feito deveria ser feito com amor, com atenção, com carinho e pedindo forças a Deus para que pudesse cumprir todos os votos que tinham prometidos ao Senhor. Do verso 9 ao verso 13 do livro de Levíticos está a dedicação de animais. Muitas pessoas ofereciam para Deus no momento do voto um melhor animal,
mas na hora de entregar a oferta, entregava um animal doente ou defeituoso. E Deus estava aqui para corrigir essa visão. Deus queria que aquele animal, no dia que a pessoa tinha feito o seu voto de dedicação a Deus, ele deveria oferecer aquele animal que tinha sido o melhor. Não poderia ser inferior. Isso era abominação para Deus no momento da entrega, entregar uma oferta ou um animal que era inferior do momento que ele tinha clamado a Deus, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre a sua vida. O verso 14, nós encontramos os votos sobre os imóveis ou casas. As pessoas deveriam ser fiéis. No momento em que estavam fazendo os seus votos, elas deveriam de fato ser fidedignas diante daquilo que estavam apresentando a Deus, consagrar a Deus e permitir de fato que o Senhor fosse o Senhor da casa pela qual eles estavam consagrando. Do verso 16 ao verso 25 está a consagração de casas ou doações de terrenos. Da mesma forma como as outras partes, Deus estava aqui apelando para o coração daqueles que eram adorador, que eles fossem fiéis no momento de devolver para Deus, de entregar para Deus aquilo que eles tinham prometido. Nós podemos ver um exemplo muito claro sobre esse tema quando nós olhamos no Novo Testamento sobre Ananias e Safira. Eles prometeram uma parte para Deus se conseguisse vender o terreno, venderam, mas reteram o que de fato tinha prometido ao Senhor. E aos pés do apóstolo Pedro, eles acabaram perdendo as suas vidas, porque deixaram de oferecer para Deus tudo aquilo que de fato eles tinham prometido para o Senhor. É um exemplo para nós, porque nós hoje nos voltamos para Deus como um voto ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos cumprir com a nossa palavra. É melhor não votar do que votar e não cumprir, porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é íntegro, o nosso Deus não muda e Ele espera que os seus filhos se voltem para Ele com fidelidade. O final do capítulo 27 do livro de Levítico nos apresenta aqui 2 pontos que nós não precisamos consagrar a Deus ou dedicar a Deus, porque já pertencem a Ele. A Bíblia fala que os primogênitos pertencem ao Senhor, é de propriedade dEle. Não haveria uma necessidade de fazer uma dedicação, uma consagração, porque os primogênitos de tudo já pertenciam ao Senhor. E a outra parte é o dízimo, que também já fazia parte do Senhor. O que de fato cada pessoa da nação de Israel deveria fazer era devolver. Não era de direito da nação de Israel administrar do jeito que eles quisessem. Como pertencia ao Senhor, não havia uma necessidade de uma consagração da 10ª parte de tudo aquilo que uma pessoa recebia, porque já tinha dono, já tinha um proprietário, que era o Senhor. E a responsabilidade daqueles que recebiam era simplesmente levar para o santuário e colocar nas mãos do sacerdote. Ao chegarmos à conclusão do capítulo 27 do livro de Levíticos, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Quando se trata de assuntos espirituais, nós precisamos encarar com muita seriedade. Deus não espera que os seus filhos levem os pontos espirituais de qualquer forma. Ele espera que nós a tratemos com a maior sinceridade e fidelidade possível, porque é dessa maneira que Ele olha para cada um de nós. Deus espera que nós façamos as nossas ações com respeito a Ele, com amor, com alegria. Não podemos ofertar para Deus ou devolver o que pertence a Deus, ou fazermos os nossos votos com lágrimas, com choro, sentindo o peso, ou tristes ou arrependidos, porque nós estamos devolvendo algo ou fazendo alguma coisa para o Senhor. Mas o nosso coração precisa transbordar de alegria, de felicidade, pelo reconhecimento que tudo que nós temos e recebemos pertencem ao Senhor. Jamais se esqueça, tudo que nós temos e o que nós somos pertencem ao Senhor. A minha vida é dele, a sua vida também é dele. Os seus bens pertencem ao Senhor, os meus bens também pertencem ao Senhor. Os nossos dons, os nossos talentos, se nós falamos, se nós cantamos, se nós pregamos, se nós fazemos alguma outra atividade dentro da nossa comunidade, eu e você, nós não podemos nos esquecer. Precisamos consagrar ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. Foi Ele que nos deu. A Bíblia é enfática em nos afirmar que é o Espírito Santo que distribui os dons dentro do corpo de Cristo. Se é Ele mesmo que distribui os dons para que o seu corpo possa crescer, se desenvolver, de fato, tudo que tenho não pertence a mim.
Ele simplesmente me dá a oportunidade para que eu administre. Mas um dia eu preciso entender isso. Ele vai pedir conta de tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. E espera que eu possa ter administrado da melhor maneira possível. Eu não posso ser um mau administrador, diminuir ou inflacionar. Eu preciso multiplicar, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer que tudo aquilo que Ele permitiu que estivesse nas minhas mãos se desenvolvesse, para que quando o Senhor da casa voltar, Ele possa proferir a sua bênção sobre a minha vida. Nessa manhã, vamos colocar a nossa vida, ao terminarmos aqui o livro de Levíticos, colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, agradecidos a Ele por tudo aquilo que Ele nos ensinou. Deus não espera que os seus filhos sejam ignorantes, e aprendemos isso na palavra de Deus aqui no livro de Levíticos. Portanto, hoje, cada vez mais, a cada dia, passemos a amar mais a palavra do Senhor. E, acima de tudo, além de amarmos, colocarmos também em prática em nossa vida, para que quando o Senhor da casa voltar, Ele nos encontre preparado para recebermos as palavras de apreciação do Senhor. Querido Pai, obrigado porque mais uma manhã nós acordamos e temos a alegria de ouvir a Tua palavra. Diante do Senhor nós renovamos o nosso compromisso de Te amar e viver uma vida fiel. Fica conosco no decorrer desse dia. Nos toma nas Tuas mãos. Abençoe a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.